3.275 na pior semana do mês, uma das piores épocas do ano. Esse é o resultado do Beto, aqui de Porto Alegre. Esse é o segundo vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, como ele começa nos aplicativos, como começa a história do Beto nos aplicativos. Vai ali, assiste, depois você vai entender como ele chegou nessas mais 65 mil corridas. Mas para chegar nesse número, mostra de novo aí, Beto. Mostra ali no teu aplicativo. Olha só, 3.275, ele fez ali 243, 65 horas de trabalho na semana. Beto, qual foi a estratégia que tu usou para fazer esse número, esse resultado? Eu vi ali que tem bastante corridas, tá? Mas principalmente, o que tu viu de oportunidade ou como que tu planejou essa semana para bater aquele objetivo ali? Na verdade, Marcelo, eu sempre digo o seguinte: não como a pessoa, o outro motorista deve trabalhar, eu mostro como eu faço. Eu exploro bastante as corridas curtas, principalmente quando tem corridas turbinadas, né? E ali o Uber tem feito uma semana com promoções de números de corridas, então eu tento sempre trabalhar mais centralizado. Eu, na verdade, tenho esse número de corridas porque eu valorizo bastante as corridas curtas. Então, outra coisa, janeiro e fevereiro eu praticamente mudei todo o meu horário. Durante o ano normal eu não trabalho de manhã, nunca vou trabalhar de manhã. Começo ali por umas 14 horas da tarde e vou até 2 horas da manhã. Janeiro e fevereiro eu já mudo um pouco. Procuro trabalhar a partir das 19 horas e vou madrugada dentro. Tipo, sexta e sábado eu começo às 19 e vou até umas 6 horas da manhã. Porque no meu entender, no meu entendimento, como as pessoas estão de férias, elas não trabalham, não saem muito de manhã porque não tem colégio e tal. E o que elas prolongam a noite, porque como elas não vão para a escola e não vão trabalhar, então elas ficam mais tempo na rua. Sim. Outra coisa, 19 horas até umas 5 horas da manhã, o trânsito te ajuda. Sim. Por que janeiro e fevereiro, por exemplo, eu não vou para a praia? Porque eu tenho assim um conhecimento já de outros anos que tu acaba faturando mais aí, mas daí tu tem que trocar teu horário. Então eu acho que isso é a grande sacada do motorista de Uber, ele tem que ver qual é os horários que tá chamando mais. E eu acho que janeiro me favoreceu por isso, que eu trabalhei mais na noite. Mais na noite, exatamente. Valorizando mais as corridas curtas. O que eu faço? Quando eu começo a trabalhar ali, que eu tô no estacionamento, que eu ligo o aplicativo, eu coloco assim, só cartão. Faz muito tempo, acho que uns 2 anos que eu só trabalho no cartão. Só cartão. Só cartão, nota acima de 4,80 e eu coloco ali só dentro de Porto Alegre. Porque o motorista diamante ele consegue colocar por 6 horas só dentro de Porto Alegre. Só que, por exemplo, quando eu pego uma corrida mais longa, eu vou lá e desabilito, porque eu não gasto aquele tempo. Quando eu faço direcionamento, também não conto. Então essas 6 horas, ela vira meio que umas 10 horas. E aí quando... Olha que dica interessante. E aí quando eu vou trabalhar de noite, tipo a partir de umas 11 horas da noite, eu subo a nota para 4,90. Olha só, trabalho no cartão, só dentro de Porto Alegre e de noite 4,90. Ele aumenta o filtro de nota para pegar passageiros assim que tragam mais segurança. E aí tu nota o seguinte, quando tu pega uma corrida, principalmente na cidade baixa, nota 4,80 e 4,90 para cima é uma diferença. É uma diferença, com certeza. Cara, tem que se conscientizar nisso, gente. A diferença da nota é assustadora. Outra tática... O comportamento muda muito de um 4,70, 4,80 para um 4,90 numa cidade baixa, por saída de festa. Eu vejo muito isso também. E aí, tipo assim, se tu vê que a pessoa não tá legal, já não levo. Não levo porque tem grande chance dela vomitar no teu carro. Quantos km em média tu rodou para fazer aquele resultado ali de R$3.000? Eu teria que dar uma pesquisada ali. Mas uma coisa que a estratégia que eu uso é o seguinte: R$1 um minuto. Tipo assim, por exemplo, se uma corrida é curta, tipo R$60 por hora de média, por exemplo. Tipo assim, se a corrida é curta e ela tem um deslocamento grande, eu não pego. Sim. Eu só pego a corrida curta também, que ela tem um deslocamento pequeno e às vezes ela vai te tirar de um lugar que não tem muito chamada e vai te jogar num lugar legal. Sim. Então aí eu também valorizo muito isso. Tem uma corrida que até ela vai te dar um prejuízo, mas ela vai te jogar num lugar legal. É uma coisa que eu sempre falo, ela te posiciona melhor. Eu não digo prejuízo, mas tu vai ficar com uma rentabilidade baixa, mas ela te joga para um lugar, se tu conhece a demanda da tua cidade, tu vai pegar corridas muito boas. Ou às vezes tu pega a corrida muito boa,
te levando para um lugar ruim, tu sabe que dali tu vai sair com uma corrida mais ou menos também. Na verdade, o que eu vejo assim, que às vezes as corridas longas, ela te dá uma ilusão de faturamento. Porque tu fatura lá R$40, mas depois tu vai ter que rodar 5, 10 quilômetros vazio, né? Então, uma coisa que eu sempre defendo é o seguinte: se eu trabalhar 10 horas, vai ser as 10 horas produtiva. Não, o que os motoristas têm que interpretar bem isso, porque tu tem o tempo ocupado e o tempo produtivo. Não adianta, por exemplo, tu ficar 1 hora ocupado e produzir meia hora. Não adianta nada. Então tu tem que ver muito isso. Produtivo sempre. Ocupado não adianta. Eu, por exemplo, isso é meu perfil também. Digo que cada um faz o que... Eu só pego corrida, por exemplo, que vai para o aeroporto. Tipo, só vou no aeroporto se eu pegar uma corrida para lá. Eu jamais vou sair daqui e vou lá no aeroporto ficar esperando corrida. É o meu perfil. Porque eu acho assim, que tu fica lá meia hora, 40 minutos parado, eu acho que tu tá perdendo dinheiro. Eu acho. Cada um faz o que quiser. O que quiser. Exatamente. Mas eu acho que tá dando muito certo. Porque... Eu penso que nem o Beto. Eu saio pra rua para ganhar dinheiro. Ou seja, se eu ficar 10 horas na rua, eu tento ficar 10 horas online. Tem o tempo online e o tempo de rua, tá? Tempo de pista online e o tempo que tu saiu de casa pra rua é outro. Às vezes ficou 10 horas online, trabalhou essas 10 horas com passageiro, por exemplo, mas de fato na rua tu ficou 12 horas. Essas 2 horas pra mim é 2 horas de sono, 2 horas com a minha família, 2 horas que eu tô curtindo a minha casa. Então, pra mim faz toda a diferença. Uma coisa assim que eu defendo na nossa profissão, que a gente tem que fazer a seguinte conta. Por exemplo, quando eu ligo o aplicativo, a maioria das pessoas vão ligar da sua casa. Então a gente sai trabalhando, né? E daí vai dizer assim: ah, tu trabalhou 10 horas, daí o outro lá tem uma outra profissão, aí eu trabalhei 8 horas. Daí eu pergunto: mas quanto tempo tu levou para chegar no teu emprego? Quanto tempo tu levou para sair do teu emprego para ir para casa? Exatamente. Aí se tu for fazer a conta, às vezes dá muito mais de 10 horas. Então acho que essa é uma... Às vezes o cara tem um deslocamento de 1 hora até o serviço. O pessoal de São Paulo e Rio é mais ou menos isso aí, né? 1 hora de deslocamento pro serviço, mais 1 hora de deslocamento de volta para casa. Aquele tempo, aquele período que tu fica almoçando, tu almoça fora de casa, tudo tem que ser contado. E é isso que o Beto tá querendo falar, tá querendo dizer. Eu acho que no caso do motorista do aplicativo, por exemplo, agora a gente deixou o carro aqui para lavar, a gente já aproveitou para almoçar. Eu acho que tem que fazer tudo que te ajuda, ocupar o tempo. Tu tem que estar estudando. Eu, na verdade, quero fazer uma referência ao Marcelo, porque lá em 2018, comecei todo errado, mas o que eu fiz? Eu fui ali no Google, fui estudar qual é o melhor carro para trabalhar, comecei a acompanhar os aplicativos das pessoas que estavam dando instruções, e eu sempre gostei dele, porque ele tem um pensamento positivo, é o pensamento que eu tenho. Tu tem que sempre pensar positivo, tem que sempre pensar no melhor, tu tem que sempre buscar numa corrida uma oportunidade, não ficar pensando só em dificuldade. Cada corrida é uma oportunidade, exatamente. Uma coisa assim que eu também oriento, e eu pelo menos faço isso, fazer vários intervalos durante o dia. Claro que isso eu estou conseguindo fazer hoje, porque eu moro em Porto Alegre, então na hora do meu intervalo eu faço na minha casa. Por que eu não faço em postos de gasolina? Porque acho que daí tu fica muito vinculado à rua. No momento que tu vai para tua casa, tu dá uma descansada, tu faz um lanche legal, tu pode até dar uma cochilada. Já não ali, gasta tanto na rua. E aí tu volta com outra energia. No momento que tu fica assim num posto de gasolina, eu noto assim que a maioria dos motoristas ficam num posto de gasolina. O posto de gasolina ele é seguro, mas eu acho que é um dos piores lugares para tu ficar parado. Por quê? Porque eu noto que o pessoal deixa o aplicativo ligado e aí pinta uma corrida de R$6. E o que ele está enxergando? O preço da gasolina, R$6. Aí ele faz uma comparação. Sim. E aquilo vai te jogando para baixo, vai te jogando para baixo. Com várias coisas que jogam para baixo. E aí no momento seguinte ele diz: ah, não tá dando, tá ruim, vou para casa. Só que daí eu, Marcelo, um pessoal que fica na rua começa a ter vantagem, porque começa a ficar menos motoristas na rua. Exatamente. Agora eu quero entrar no aspecto, Beto, que é controle financeiro. O Beto tá trocando de carro agora. Se você não sabe, esse carro que está aparecendo aí para vocês agora é o carro do Beto. É um Toyota Etios. Que ano é, Beto? 2020. 385 mil quilômetros. Então, olha só, 385 mil quilômetros. Ele está largando agora e pegou um Yaris. Pegou um Toyota Yaris. Provavelmente ele vai estar... Você deve estar vendo o vídeo aí também do Toyota Yaris dele, certo? Então,
Vai para te trocar de carro, Beto. Qual é o controle que tu faz, controle financeiro que tu faz? Tudo que tu trabalha, tu separa, tu guarda, tu paga tuas contas. Conta para o nosso público e para a audiência como é que tu controla isso. Eu tento sempre guardar ali, até seguindo umas dicas tuas ali, tento sempre guardar um pouquinho, porque tu tem que ter uma reserva, né? Tu tem que ter uma reserva porque tu não sabe o que vai te acontecer e aí tu vai estar sempre correndo atrás. Por exemplo, eu acho que agora eu tô dando um plus, porque quando eu peguei o Etios, eu fiz lá em X prestações, agora eu tô pegando o Yaris, tô fazendo em 36 vezes. Aí a minha ideia é sempre assim fazer, eu acho que sempre dar um pulinho. Por exemplo, do Yaris a minha meta, eu já tinha feito um outro vídeo falando disso, é um Corolla híbrido. Então eu acho que tu tem que sempre pensar, sempre um pouquinho dá um passo mais, à frente. Um pouco mais. Mas para fazer isso todo mês ou todo dia, tu sempre vai ter que guardar um pouquinho, cada um guarda quando quiser, mas tu precisa sempre ter uma reserva. E tu tira quanto por cento ali? Tu guarda quanto por cento? Eu tô numa ideia assim de, por enquanto, tirar uns 50 reais assim, por dia. É. 50 reais, pessoal, vai dar no final do ano vai dar em torno de 18 mil. 1.500 por 18.500, vai dar mais ou menos isso. 18 mil reais aproximadamente é o que ele vai ter no final do ano lá, imagina. Tem uma poupança de 18 mil. Pode dar uma bela de uma entrada já junto com o teu carro. Então cada vez mais a tua prestação vai ficando menor. Uma coisa assim que eu defendo, por exemplo, quando tu vai fazer uma quilometragem baixa, eu acho que às vezes é até mais vantajoso tu ter um carro locado. Claro. Por quê? Porque daí tu não paga manutenção, tu não paga seguro, tu não paga IPVA. Eu sempre defendi de ter um carro próprio, porque daí eu podia escolher que era automático, aí eu podia colocar GNV, que dá uma bela de uma diferença. Só que quando tu coloca GNV, eu acho que tu tem que ficar muito tempo com o carro. Tu não pode só colocar e ficar vendendo, porque daí tu vai perder muita grana. Porque senão tu perde aquele investimento. Mas para quem tá começando, às vezes o pessoal pergunta, tô começando agora, o que tu acha? Loca um carro. Porque daí tu não assume o boleto, né? E se de repente por algum motivo tu não gostou, tu vai ali e devolve o carro. O carro dele é particular, um caso próprio, e ele tá trocando por outro carro agora. Mas olha o que ele tá falando, para quem tá iniciando, para começar, loca o carro para ver se vai ter a questão da adaptação, se vai se dar bem com o trabalho, como é que é a demanda na tua cidade, e principalmente o que ele falou no início aqui do vídeo, estudar bastante, certo, pessoal? Mais alguma dica aí, alguma coisa que tu queria salientar aí, Beto, para ajudar os colegas? Eu acho que assim, para quem está começando também, agora nós não tivemos essa oportunidade no início, principalmente mulher, tenta trabalhar no cartão. O pessoal diz, mas não chama. O algoritmo vai chamar. Por exemplo, agora o meu carro ele voltou a fazer comfort. Então chega na hora do pico ali, eu estou deixando no comfort. Porque às vezes ele pode demorar um pouquinho, mas aí ele começa a chamar e aí começa a aumentar, é uma corrida de um valor melhor. Então eu acho que essa assim, até para tua segurança, cartão, cuidar a nota, tenta colocar uma notinha um pouco mais alta, principalmente na madrugada. E eu acho que é por aí. Isso aí, pessoal. Tá aqui as dicas do Beto. Aí, Beto, estamos aqui na lavagem, tá, gente? Lavando o carro. Depois eu vou deixar para vocês aí, tá na descrição do vídeo, onde a gente lava o carro aqui. Certo, pessoal?